Queridos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, amém? Tô brincando. Hoje não vai ser Jacinto, não. Tudo bem com vocês? Não, eu vou falar de novo, gente. O povo tá desanimado, nem parece culto de jovem. Tudo bem com vocês? Aí sim, galera. Gente, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Acredito que a maioria já está enjoada da minha cara. Toda vez eu falo que eu vou vir aqui mais magro, mas o pastor Flamarion sempre chama muito rápido, então não dá tempo. Mas eu creio que até daqui a alguns meses eu vou estar pesando meu peso normal, que é cerca de 89 quilos, e não com 112 como eu estou. Alguns quilos enviados por Satanás, mas eu creio que eles vão queimar em nome de Jesus. Quem crê? Então creia aí por mim também, que me afeta pouco. Galera, motivo de muita alegria, terceira vez, eu acho não, né, certeza, é a única igreja que eu venho pela terceira vez, o único pastor que me chama pela terceira vez, eu estou muito feliz de estar aqui, muito grato de estar com essa galera que eu amo demais, a Igreja do Evangelho Quadrangular de Governador Valadares, me recebeu muito bem, sempre me abraça muito bem, e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E nessa noite, à tarde, noite, não sei que horas são ainda, mas eu queria compartilhar. Noite já. Então, nessa noite, eu quero compartilhar uma palavra da parte do Senhor com os irmãos, que o pastor Flamarion, ele falou, não conta o seu testemunho, na última vez que eu vim, né? Tem 2 semanas, eu acho. Ele falou, não conta o seu testemunho, porque eu quero te trazer um dia aqui para você contar só o seu testemunho. Eu falei, amém, então. Então, estamos aqui. Desde já agradeço o pastor Flamarion, todos os pastores, que sempre me recebem muito bem. E sem perca de tempo, porque eu acredito que é uma palavra muito simples, mas como eu ouvi uma vez, falando que, às vezes, quando tem uma pessoa muito necessitada e ela precisa urgentemente de um alimento, ela não está esperando que alguém dê caviar para ela, que alguém dê a melhor comida para ela. Às vezes, um arroz e feijão é o suficiente para tirar ela daquele estado que ela está de fome. Então, talvez tem alguém aqui hoje que está precisando simplesmente de uma palavra simples, de um arroz e um feijão. E é isso que eu tenho aqui para dar para nós nessa noite. Um arroz e feijão que é básico, mas que sustenta muito bem. Amém? Abra sua Bíblia comigo, se você puder. Salmo 139, é uma palavra que fala muito comigo. Salmo 139, nós vamos ler o 16 e o 17. Salmo 139, verso 16 e 17. Encontrou? Fala amém. Vê se o irmão do seu lado aí está sem a Bíblia. Empresta aí um pouquinho para ele. Diz assim o verso 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. Repita assim comigo. Como são preciosos os teus pensamentos sobre mim, ó meu Deus. Você acredita nisso que você falou? Você acredita que os planos do Senhor são preciosos para a tua vida? Amém. Galera, muita gente me conhece somente como Jacinto Manto e conhece o trabalho que a gente desenvolve no YouTube. Quem aqui nunca assistiu um vídeo meu? Pode levantar a mão sem medo. Tem uns irmãos ali, não está perdendo nada, tá? Mas o trabalho que eu desenvolvo na internet, as 2 perguntas que eu mais recebo, de tanto Facebook e YouTube, são as pessoas perguntando como começou e por que eu faço o que eu faço. O que me levou a fazer isso? Se eu sou crente de verdade, se eu brinco com o Evangelho, se eu sou um desviado brincando com o Evangelho. Então, eu queria mostrar um pouco para a galera nessa noite como aconteceu tudo isso. Porque eu acredito que da promessa a ser lançada, como o Gu falou aqui, da promessa a ser lançada até a conclusão, existe um período, e às vezes esse período ninguém conta. Às vezes a gente tem por costume de ver, como aqui, por exemplo, como já foi passado aqui no vídeo, a gente vê essa estrutura muito linda, o que aconteceu aqui. Quem entra aqui hoje, como eu não conhecia o templo antigo, mas quem entra aqui hoje fica admirado com essa beleza, mas não sabe o que a galera passou para chegar até aqui.
Então, o que eu gostaria de falar nessa noite é um pouquinho da minha história, um pouquinho do que aconteceu comigo, sobre tudo o que Deus permitiu a gente passar para chegar até aqui. Eu não nasci no lar cristão, eu me converti com cerca de 18 anos. Até então, eu costumo dizer que todo mundo tem a vontade de ser feliz, todo mundo quer buscar alegria em alguma coisa, né? Ninguém acorda pela manhã ou pela tarde e fala assim, eu quero ser triste. Pelo contrário, todo mundo quer buscar felicidade, quer melhorar de vida, quer ter alguma coisa a mais. E eu lembro que, quando eu não servia a Jesus, algumas coisas aconteciam na minha vida. Eu nasci numa família muito humilde, eu nasci em São Paulo, e a minha família, eu lembro que passava muita necessidade. Eu lembro de vezes que a minha mãe, ela chegava para mim e perguntava, eu sempre saía, eu tinha uns 6, 7 anos, e eu lembro quando os meninos já estavam começando a andar de skate, tinha todas as modas que saía, carrinho e skate na rua. E eu lembro que teve uma época do skate, que a galera comprou o skate, todo mundo estava ali andando, e eu cheguei para minha mãe e eu falei, mãe, será que tem como a gente comprar um skate para mim, que está todo mundo tendo? E eu lembro que ela me fez uma pergunta, e aquela pergunta ela sempre repetia toda vez que eu pedia um brinquedo. Ela falava, você prefere o brinquedo ou um prato de comida? Aí eu falava, eu prefiro o prato de comida. E a gente sempre ficava naquilo. E a minha infância não foi muito fácil, quando a gente morava no Paraná. Meu pai, ele sempre foi alcoólatra. Graças a Deus, ele está fazendo um tratamento hoje, que já está quase saindo do alcoolismo para a honra e a glória do Senhor. Mas desde então, desde a minha infância, meu pai ele sempre foi alcoólatra. E aquilo machucava muito a gente. E eu olhava a situação da minha família, eu sempre ia para a casa dos meus amigos, né, quando alguns se compadeciam, me chamavam para ir para a casa deles, para comer alguma coisa diferente. E eu lembro que eu ficava prestando atenção em uma coisa. Eu ficava prestando atenção em como a família deles se comportava. Porque eu ficava vendo os pais sentados na mesa, os filhos comendo, e eu achava aquela cena muito bonita, eu gostava demais daquilo. E eu ficava prestando atenção na conversa que eles tinham ali. Os pais que falavam para os filhos, o que você quer ser quando crescer, com quem que você está andando, qual são os seus sonhos, o que você pretende fazer da sua vida. Aquelas perguntas simples de família, sabe, de pai e mãe, que sempre mexeu comigo, porque na minha casa não tinha. E eu lembro que eu voltava com aquele pensamento para casa, o sonho de ter uma família, sempre cresceu comigo, o sonho de ter uma família. Eu lembro que a minha infância sempre foi muito difícil, e a minha mãe, ela falava assim, que eu era um acidente, eu tinha nascido por acidente, e a minha irmã era um desastre. Porque a nossa família ela não tinha muitos recursos financeiros. E quando minha mãe ficou sabendo que minha mãe ficou sabendo que a minha irmã... Olha o Satanás pedindo obra. Minha mãe ficou sabendo que estava grávida da minha irmã, foi um choque muito grande para ela, porque a gente não tinha condições de cuidar da família, né? Meu pai também fazia bicos de pedreiro, então não tinha muitas condições. E a minha mãe, durante o período de gestação dela, ela ficou com depressão. E quando a minha irmã nasceu, ela ficou com aquela, eu não sei o nome de falar a doença, mas ela ficou com aquela depressão pós-parto. E aquela ali foi acarretando, mal eu sabia que a vida da minha mãe seria mudada completamente. Quando a minha irmã nasceu, foi o último período que eu conheci a minha mãe de verdade. A minha mãe, que era minha mãe. Porque depois que a minha irmã nasceu, a minha mãe começou a assumir uma outra personalidade. E a nossa vida foi mudada completamente. A minha mãe ela tinha um problema que, metade do ano, ela ficava normal, que a gente considerava o normal já, porque não era mais normal, mas a gente considerava normal. Que era um estágio que ela ficava sonolenta, depressiva, não tinha força de vontade para fazer mais nada da vida, ela só ficava deitada, tinha que mandar tomar banho, às vezes tinha que dar banho, tinha que incentivar ela a fazer as coisas porque ela não fazia mais nada. E o outro estágio que ela ficava era o que a gente chamava de crise, que era quando ela assumiu uma outra personalidade. Minha mãe ela sempre foi muito fortinha, ela sempre foi bem fortinha, só que quando ela assumia essa personalidade, ela fazia coisas que uma pessoa naquele porte que ela tem não conseguiria fazer. A minha mãe saía correndo, a minha mãe ela abaixava de uma forma que ela não abaixava. Ela ficava com uma força monstruosa, ela levantava a gente, batia na gente. Às vezes ficava 3 homens para tentar segurar a minha mãe, não conseguia. E a gente achava aquilo tudo muito estranho. E a gente chegou à conclusão que era algo espiritual. E mesmo minha mãe, sendo cristã, ela começou a passar por todos esses problemas. Eu lembro que o tempo foi passando, ninguém da minha casa servia a Jesus. E para buscar força para revidar tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida,
Um a um começou a buscar o reino de Deus, um a um começou a ir para a igreja, um foi para uma igreja, o outro foi para outra igreja, todo mundo começou a ir para a igreja. E eu lembro que a minha mãe, ela sempre teve um sonho. Ela sempre falava assim, ela sabia que ela estava passando uma necessidade, estava com uma enfermidade, e ela falava que a qualquer momento ela ia falecer. Só que ela falava assim, que a principal oração dela era que ela pudesse ver os seus 2 filhos servindo ao mesmo Deus que ela, antes de ela falecer. Porque ela sabia que se ela morresse e os 2 filhos dela estivessem na presença de Jesus, eles estariam cuidados para o resto da vida. E esse foi sempre o principal sonho da minha mãe. E eu lembro que, como que a gente fazia com a minha mãe? Era assim, quando ela ficava naquela personalidade, a gente levava a minha mãe para o hospital, para o primeiro hospital. Naquele primeiro hospital, ela ficava sedada, ficava calma para tranquilizar as emoções, os nervos dela. Depois ela ia para uma casa de recuperação, ficava ali uns meses, e depois ela voltava para casa para viver tudo de novo, o seu estágio natural, normal, que a gente considerava normal. Só que eu lembro que um dia aconteceu algo diferente. Depois de todas aquelas coisas que começaram a acontecer, as enfermidades da minha mãe, eu lembro que ela assumiu aquilo de novo, e ali, graças a Deus, eu já estava na presença do Senhor. Eu lembro que eu comecei a fazer um curso de inglês, e sendo incentivado pelo meu chefe, comecei a fazer um curso de inglês. E naquele curso, eu encontrei ali uma menina que era tipo top, sabe? Aquela menina filé, linda, perfeitamente linda fisicamente. Eu lembro que eu olhei para aquela menina, quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei apaixonado na hora. E eu lembro que eu comecei a olhar a postura que ela tinha no curso. Eu cheguei e falei assim para ela, falei, você é crente? Ela falou, sou, e você? Eu também. Mas na época não era, na época a minha alegria estava em outras coisas, uso de droga, balada, bebida, era tudo onde eu tentava achar um refúgio para tudo aquilo que acontecia dentro da minha casa. Era uso de droga, balada, bebida. E eu lembro que para convencer aquela menina que eu era crente de verdade, eu comecei a ir para a igreja com ela. Eu arrumei uma roupinha mais de crente, um terno, que eu ia para a igreja tradicional, eu ia para uma igreja assembleiana. Então eu tinha que mostrar que eu era crente de verdade. Eu arrumei uma roupinha diferente, comecei a ir para a igreja. Só ia por causa dela, mal eu sabia que era filha do pastor. A prova já começou antes de começar a ir para a igreja. Eu ia para a igreja por causa da menina, voltava, quando assim que acabava o culto, tirava aquela roupa, jogava no carro dos meninos, ia para a balada. E a minha vida começou a ser desse jeito. Ficava indo para baixo, para cima e para baixo daquele jeito. Só que eu lembro que depois todo mundo descobriu que era mentira, que eu não era crente de verdade, eu não era crente coisa nenhuma. Mas Deus me pegou de um jeito sobrenatural. Aquela menina já não queria mais nada comigo. Eu lembro que um dia eu cheguei na igreja, e sabe aquela noite gostosa que parece que Deus ele te escolhe, e aquela sensação, não sei se alguém aqui já teve essa sensação, que parece que a noite é feita para você, é só você e Deus dentro do culto. Parece que Ele te escolheu e falou, senta que hoje eu vou falar com você. E ele foi pregando, o pastor foi pregando aquela noite, e tudo que ele falava ia entrando no meu coração, e eu fui chorando, chorando. Até a hora que ele fez o apelo, perguntou quem queria aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu lembro que eu chorando, levantei minha mão, fui ali até a frente, e mal eu sabia que aceitando Jesus a minha vida seria mudada completamente. Coisas novas começariam a acontecer, e os melhores dias da minha vida estavam por vir. Eu lembro que, mais uma vez, veio a crise na minha mãe. E como sempre, o que a gente fez? Levava ela para o primeiro hospital, para depois levar para o segundo. Só que nesse primeiro hospital que a gente deixou a minha mãe, coisas estranhas começaram a acontecer, coisas que nunca tinham acontecido. A minha mãe demorou demais para sair desse hospital. Ela começou a ficar com infecção. Ela começou a ter febre, começou a dar um monte de reação na minha mãe. E eu lembro que eu fui visitar a minha mãe e eu não sabia que seria a última vez que eu ia vê-la. Eu cheguei no hospital e minha mãe abriu aquele olho grande e ansiosa para ver o filho, não sei se ela sabia o que estava acontecendo já com ela. E eu lembro que eu cheguei para ela e ela falou assim, ela me chamou de Ni, porque meu apelido é Ni, lá em casa é Ni. E ela deu um grito, ela falou, Ni, tipo, é a última vez que eu estou te vendo. E aí eu falei, mãe, vai ficar tudo bem, pode ficar tranquila, que vai ficar tudo bem. E eu lembro que eu voltei para casa com a minha namorada, na época, e eu fiquei muito quieto, e ela perguntou, o que você está fazendo? O que você está pensando? Eu falei, eu estou pensando na ministração que eu vou fazer no velório da minha mãe. Ela falou, mas como assim? Sua mãe não morreu? Eu falei, não, mas eu estou sentindo umas coisas estranhas. Eu lembro que no dia seguinte eu estava trabalhando, recebi uma ligação no celular, uma ligação a cobrar. A minha tia, hoje em dia eu não aceito ligação a cobrar, é mania minha.
toda vez que eu recebo uma ligação a cobrar, dá a impressão que vai vir uma resposta, uma notícia negativa. Então, até hoje, eu não aceito ligação a cobrar, é mania minha. Mas me traumatizou desde aquele dia. E a minha mãe foi recolhida, começaram a acontecer tantas coisas, eu comecei a ficar muito triste. Eu lembro que aquele dia eu ministrei no velório da minha mãe, pessoas aceitaram a Jesus, e a minha vida continuou andando. Foi uma coisa muito louca. Deus começou a me abençoar muito, comecei a ser líder de jovens, comecei a desenvolver o meu ministério, e Deus ele começava a falar cada coisa linda. Quem aqui tem promessa de Deus? Quem aqui tem sonhos de Deus? E, gente, foi uma coisa muito louca, porque eu comecei a dar os meus primeiros passos no Evangelho, e Jesus ele tem uma forma muito especial de falar com cada filho. Jesus ele tem aquela mania gostosa de chegar para o filho em sonhos, não sei. Deus fala muito comigo através de sonhos, através de profecia, e eu sou pentecostal de verdade. Eu acredito em profecias. E eu lembro que Deus ele falava muitas coisas preciosas comigo, usava pastores, e ele falava assim, coisas que eu sempre guardei no coração. Deus falava assim, usando os profetas, né? Os profetas chegavam daquele jeito lá, que você sabe como que é profeta, e já chegava. Caído, quero eu te dizer nessa noite. É desse jeito, né? Aí, como que a gente recebe profecia? Geralmente, quando o profeta aponta o dedo para você, você olha para trás, né? Não é com você, você pensa que não é com você, mas era com você, era comigo. E ele falava assim, que ia chegar um tempo na minha vida que eu ia viajar aos 4 cantos da terra pregando o amor de Jesus. E eu guardava aquilo no meu coração, sabe? Acreditando e desacreditando ao mesmo tempo. Acreditando porque eu conhecia o poder de Deus, mas desacreditando porque eu sempre fui um neguinho da favela do Grajaú de São Paulo. Então eu desacreditava que tudo aquilo poderia acontecer comigo. Só que depois chegava outra pessoa e falava, Deus manda te dizer que vai chegar um tempo na tua vida que muitas pessoas vão te conhecer, vão ter carinho pelo teu ministério, e vão te abraçar e vão interceder por você. O seu nome será grande. E aí eu duvidava mais ainda. Aí daqui a pouco chegava outro, dias depois, meses depois, e começava a falar tantas coisas. Falava que eu seria perseguido pela forma que Deus me usaria, mas que não era para eu temer, porque, todavia, Ele estaria comigo. E eu guardava todas aquelas promessas no coração, sabe, com muito carinho, para me alimentar e para me sustentar. E eu lembro que, no meio dessa caminhada, eu conheci uma menina que mexeu demais comigo, sabe, porque, como eu falei, meu principal sonho sempre foi ter família. E quando eu conheci essa menina, ela começou a alimentar todos os meus planos, começou a alimentar todos os meus sonhos. Aquela praga. Enviada do Satanás. Ela, pensa, mulher apaixonada, elas ficam tipo, agora pega um cara e faz esse cara ficar apaixonado, pra você ver. É 3 vezes pior que uma mulher. E eu fiquei apaixonado por essa menina de um jeito que você não tem noção. Eu fazia de tudo para prender essa menina. Por quê? Ela prometia fazer coisas comigo que eu sempre sonhei. Ter filhos, ter ministério, ter casa, todas as coisas que eu sempre quis desde pequeno, sabe? Ter a família. E eu ia me entregando para ela de corpo e alma. Eu fazia de tudo para prender aquela menina. Por quê? Porque eu queria ver os meus sonhos sendo realizados. Meu maior sonho sempre foi ter família. Só que aí eu fazia... Esses dias a gente estava até conversando no carro. Meus amigos, né? Porque isso eu nunca contei. Não gosto de contar essas coisas para os outros. Mas eles têm prazer de jogar na cara, né? E eles contando para o Maurinho e para o Abner, meu tecladista, que anda comigo. E aí eles falando, lembra daquela época que você era trouxa? Lembra do que você fazia? Eu falei, fica quieto, meu. Para que contar? O Satanás usando, querendo envergonhar a vida da gente. Às vezes eu não tinha condições, eu trabalhava num lugar que eu não recebia tanto. Mas para impressionar aquela menina no dia do nosso noivado, eu falei, eu vou levar ela num restaurante top. Deus vai me honrar nessa noite. Eu levei ela no restaurante. Só que eu não tinha carro, não tinha nada. Eu falei assim, eu preciso impressionar essa menina, o que eu vou fazer? Pedi um táxi. Até metade do caminho, da metade para lá, a gente foi de trem, para economizar. Chegamos lá. Gente, assim, cá entre nós, comida de pobre é uma maravilha. Porque, assim, eu sou pobre. Quando você vai lá na minha casa, se alguém aqui um dia foi lá na minha casa, você vai ver como que é comida de pobre. É uma montanha de arroz, uma montanha de feijão, aí você joga mais o bife, joga o ovo, joga a salada, coisa maravilhosa. Agora, você vai num restaurante chique, você passa fome. Porque é um punhadinho de arroz aqui, uns matinhos aqui, um filetinho de tomate aqui,
e uma carninha que só dá para colocar no meio do dente e passar à vontade. E aí depois veio o Satanás enviando o garçom para fazer aquela pergunta que eu não queria ouvir. Ele chegou para a menina e falou assim: quer sobremesa? E eu repreendendo no meu coração. Pensando, a gente faz, né? E eu estava lá, eu falava assim: Jesus, não. Ela falou: o que tem? Ele falou: tem uns nomes lá que parecia que estava falando língua estranha. Petit gâteau, não sei o quê. Eu falei: Jesus, não deixa esses nomes estranhos, não, porque quando vem nome estranho, vem o dinheiro junto. Aí eu quero esse. Eu falei: não, Satanás. Aí veio, meu Deus do céu. A conta saiu no total de 489. Talvez 489 para muita gente aqui não seja nada, mas para mim, naquela época, era mais da metade do salário. Como que a gente voltou para casa? De táxi inteiro? Que nada, não tinha dinheiro para voltar de táxi mais. A gente voltou de trem, e aí eu fazia coisas que não podia. Por quê? Porque eu queria, assim, o que eu estou falando, de sonho, sabe? Família. Qual que é o seu principal sonho? Pare e pensa aí com você. Pode parar, fica tranquilo, você está na casa de Deus. Pare e pensa no seu principal sonho. Aquele que você dorme pensando nele, que você batalha para ver um dia sendo concretizado. O seu é esse, o meu era a família. Só o que aconteceu? Eu super valorizava aquela pessoa. Às vezes eu deixava de ir para a igreja para atender ela, para sair com ela, para fazer ela mais feliz. Chegou uma época que o nosso relacionamento se desfez. A gente já era noivo e a gente terminou. Na verdade, a gente fala terminou porque a gente não gosta de reconhecer que tomou uma bota, né? Mas ela terminou comigo. Pensa na coisa triste que foi. Só que aí começou um outro processo na minha vida. Eu não só fiquei triste por causa do rompimento do namoro. Eu fiquei tão mal com aquela situação, pensando no meu sonho que estava esfarelando da minha mão, que eu entrei em depressão. Eu comecei a assumir uma outra forma, sempre fui um jovem dedicado na presença do Senhor, leitor da palavra, fazia cultos na minha casa, exercitava devocionais com os jovens da minha igreja. Só que eu fiquei tão mal naquela época, tão mal, que eu abandonei emprego, abandonei tudo. A minha disposição começou a ir para o ralo, eu não conseguia fazer mais nada. Não foi preguiça, não foi nada disso, porque tem gente que acredita que depressão não existe, que é querer chamar atenção, é um jovem querer chamar atenção. Só que naquela época eu não tinha força para fazer mais nada. A única coisa que eu fazia era ficar na minha cama, chorava, ia para o banheiro, chorava. As poucas vezes que eu ia para a igreja, eu ia com a máscara escrita, tá tudo bem, para todo mundo pensar que estava tudo bem, mas não estava nada bem. Eu dava glória a Deus mais alto, o aleluia mais alto, falava em língua estranha mais alto que todo mundo, para todo mundo pensar que estava tranquilo. Mas não tinha nada tranquilo, só minha família sabia o que estava acontecendo. Eu parei de andar na rua, não queria mais andar na rua, porque eu comecei a ficar com medo de iluminação, não queria mais saber de sol. Na minha casa, no meu quarto, não tinha mais lâmpada, porque eu só queria viver no escuro. Nessa época, eu pegava um prato de comida, levava para o quarto, comia, deixava embaixo da cama, meu quarto estava virando um chiqueiro, eu não deixava ninguém mais entrar. A minha autoestima foi lá para baixo, porque eu sempre tive dinheiro e sempre comprei as minhas coisinhas. Só que nessa época, sempre fui de investir muito em perfume, sempre comprei muito perfume. Porque, na minha opinião, é assim, toda pessoa feia tem que usar muito perfume. Porque o perfume te ajuda a chegar onde a sua aparência não vai ajudar. Então, naquela época, eu investia muito perfume. Só que, quando chegou a depressão, tudo começou a ir embora. As promessas que Deus havia me feito, que sempre me sustentou, que eu sempre tive com muito carinho, e eu guardava no coração com muito carinho, na época da depressão simplesmente sumiu, desapareceu. Eu não tinha esperança mais para nada, não conseguia pensar mais em nada. E eu lembro que a minha vida começou a afundar de uma forma que você não tem noção. A minha vida começou a dar uma volta que eu não sabia como que aquilo ia acontecer. Às vezes que eu pensava, eu falava: Senhor, o Senhor falou que tantas coisas assim iam acontecer na minha vida, mas eu estou vendo as coisas acontecerem totalmente ao contrário, aonde isso vai dar? E eu começava a tentar achar uma fuga de sair daquela situação. Isso foram meses e meses em depressão, 8, 10 meses em depressão, sendo afundado ali, morrendo, espiritualmente morrendo, tudo indo para baixo. Minha família começou a ficar preocupada, todo mundo começou a ficar preocupado na minha casa com o que estava acontecendo comigo. Eu não recebia mais visita em casa, os jovens iam lá, eu não queria receber mais, não queria falar mais nada com ninguém. Só que esses dias, da última vez que eu vim, a gente estava conversando lá na mesa do pastor Flamarion,
E ele estava ministrando para a gente, falando sobre uma mensagem que Deus havia dado para ele, que ele pregaria aqui, na verdade pregou. Ele falando sobre o chamado de Abraão, de quando Deus lança a promessa sobre a vida de Abraão e fala para ele sair daquela terra, da sua parentela, e para uma terra que Deus ainda ia mostrar. E Deus semeia na vida de Abraão, ele faz promessas na vida de Abraão, falando coisas que aconteceriam com ele no futuro. Só que o que eu acho interessante é que, da promessa ser feita até ela ser concretizada, Deus não explicou para Abraão o que ia acontecer nesse meio de caminho. Foi necessário Abraão ter fé. E eu lembro que, para tirar completamente aquilo da minha vida, para distrair um pouco a minha mente, eu comecei a fazer um trabalho na internet. Eu comecei a fazer uma página no Instagram para brincar sobre o cotidiano de jovens solteiros e jovens de igreja, e falava sobre jovens que estão solteiros da igreja, que alguns que já passou dos 25 ainda estão solteiros, graças a Deus aqui não tem. E tantas coisas assim que eu ia brincando com o relacionamento de jovens, e a página começou a crescer muito, 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 um monte de gente entrando em contato com a página. Só que o que eu não esperava mais ainda aconteceu. No meio daquele monte de gente que entrava em contato para dar risada na página, começou a chegar jovens que estavam passando pelos mesmos problemas que eu. Jovens que estavam passando por depressão, por síndrome do pânico, por tantas coisas terríveis. Jovens que os pais estavam se divorciando e não sabiam mais como reagir. E eu lembro que, para cuidar daqueles jovens, eu deixava a minha dor de lado e começava a ministrar sobre a vida deles. Começava a falar tudo aquilo que eu queria ouvir, queria que alguém falasse para mim, e não tinha quem falasse. E eu lembro que eu começava a falar sobre o poder da restauração, que Jesus ia restaurar completamente a vida daqueles jovens, que Deus ia fazer coisas maravilhosas sobre a vida dele. Só começou a entrar tanta gente em contato, que às vezes eu saía da minha casa para encontrar com esses jovens, para fazer devocional, para orar com eles, e comecei a ir e voltar para fazer a obra do Senhor. E eu comecei a fazer isso com tanta frequência, que chegou uma época que eu reparei que eu não estava mais com medo da luz, eu não estava com medo mais de sair da minha casa. Chegou um tempo, Deus estava curando completamente a minha depressão. Não tinha mais uma gota de depressão, Deus havia levado completamente a minha depressão. A minha vida começou a voltar tudo de novo, e eu tive uma ideia. Eu falei, por que não unir o humor e a evangelização? Porque eu acredito que o trabalho na internet é um trabalho muito fantástico. Porque de uma tacada só você consegue alcançar muitas pessoas, com responsabilidade, é lógico. Mas aí eu tive uma ideia, eu falei, eu vou construir um canal. Vou construir esse canal no YouTube, que é o canal Tô Solto, que muita gente conhece, o pastor Jacinto Manta e todas as coisas que têm acontecido. E o que eu acho mais louco nisso tudo é que eu comecei de uma forma muito despretensiosa, sem expectativa nenhuma que aquilo fosse dar muito certo. Hoje, para a glória do Senhor, eu vejo que esse é um dos maiores canais cristãos do Brasil, e eu fico muito feliz com isso, porque a glória é somente de Deus. E eu não falo não é para falar porque eu sou humilde nem nada disso, mas quem anda comigo sabe. Esse canal ele só vai para frente porque é graças a Deus mesmo, porque eu sou o cara mais relaxado do mundo. O Gustavo é youtuber, ele sabe como que é. Eu posto pouquíssimos vídeos, eu sou muito relaxado. Mas mesmo assim o canal ele continua andando e continua crescendo. E uma coisa que eu acho mais louca é o que eu acabei de ler, o que a gente leu. Que os projetos de Deus nas nossas vidas, eles são preciosos. E Deus ele sabe exatamente do que vai acontecer. Se porventura algum dia na minha vida as promessas de Deus elas sumiram ou eu esqueci, Deus ele já sabia exatamente como elas iam começar a acontecer aqui na terra. E eu lembro que o canal ele começou a tomar uma proporção muito grande. Eu comecei a receber convite para ir para as igrejas. E eu lembro de uma vez que eu fui no Rio de Janeiro a convite do pastor Silas Malafaia para desenvolver um trabalho ali. E ali eu vi que o negócio realmente estava pegando. Porque eles me levaram para um restaurante muito bom, muito chique. E graças a Deus dessa vez não seria eu que ia pagar. Eles me levaram para esse restaurante. E eu lembro que na fila eu comecei a chorar. E os pastores não entenderam por que eu estava chorando. Porque o momento de comer é um momento mais feliz para o crente. Por que o doido estava chorando? Eu chorei porque eu estava lembrando de toda a minha infância. Lembrando de tudo que aconteceu para que Deus pudesse me levar até aquele momento. Viver aquele momento. De lá para cá, Deus tem feito cada coisa tremenda na minha vida. Tanto no mundo espiritual, no mundo material. E eu vejo uma coisa que eu sempre fiz uma oração muito simples e muito sincera, que ninguém da minha família sabia, nunca ninguém soube dessa oração. A única pessoa que sabia dessa oração era eu e Deus. Eu sempre falei assim para Deus, porque eu moro com os meus avós até hoje. Quem me acompanha na internet sabe que eu moro com os meus avós.
E não tenho vergonha disso, porque eles cuidaram de mim desde pequeno, cuidaram da minha mãe no período de enfermidade. E eu sou muito grato aos meus avós por isso, louvo a Deus pela vida deles. E eu lembro que eu sempre falei assim para Deus: Senhor, não deixe os meus avós morrerem sem antes eu poder retribuir um pouco do que eles fizeram por mim, porque eles sempre batalharam demais por mim. E eu sempre acordava, dormia, fazendo a mesma oração: Senhor, não deixe os meus avós morrerem sem antes eu puder retribuir um pouquinho do que eles fizeram por mim. E eu lembro que, sabe, é coisa de Deus, são coisas, detalhes que Deus ele faz na vida da gente. E eu sou muito detalhista, eu me apego muito aos detalhes de Deus. Eu lembro que, assim, graças a Deus, agora eu viajo bastante e a coisa mais rara do mundo é eu ficar na minha casa. E o meu avô ele começou a passar um problema, ele perdeu uma das vistas. Devido à catarata, ele perdeu uma das vistas. E antes disso, ele já tinha perdido outra. Então, a conclusão é, meu avô ele perdeu completamente a vista, ele não estava enxergando mais. E a minha família começou a ficar muito preocupada, porque o meu avô é um velhinho de quase 80 anos, que sempre andou o bairro inteiro sozinho, só que naquela época ele não conseguia mais exercitar nada, não conseguia fazer, ele começava a gritar dentro de casa, pedindo ajuda, e todo mundo parava o que estava fazendo para tentar ajudar o meu avô. E eu lembro que a gente começou a procurar o Sistema Único de Saúde, o SUS aqui, né, lá em São Paulo, no caso, para ver o que a gente poderia fazer pelo meu avô. Só que a gente sabe como que é a saúde do Brasil, ficaram jogando a cirurgia para frente, para frente, para frente, com aquilo meu avô ficando cada vez mais, meu avô ficando pior. E eu tomei uma decisão, eu falei para minha tia, eu falei, procura um hospital particular e vê quanto que vai ficar para fazer a cirurgia do vô. Eu lembro que ela foi, ela trouxe com o orçamento e ficou muito caro, mas eu coloquei no meu coração, eu falei, essa é a hora de retribuir o que eles fizeram por mim. Eu comecei a trabalhar incansavelmente, que nem doido, economizando dinheiro daqui, economizando dinheiro dali. E chegou o dia do meu avô fazer a cirurgia. Nesse dia, eu não viajei, as agendas parece que trancaram, parece que travaram. Ninguém me chamou para ir para a igreja nenhuma, teatro nenhum. E eu fiquei em casa. Parece que é Deus falando assim, senta, porque agora você vai ver o que eu vou fazer. O meu avô saiu de casa de manhã, ele foi operar e ele já foi feliz da vida, falando para todo mundo. Ele foi falando, meu neto pagou minha cirurgia. Meu neto faz vídeo tudo para o YouTube e pagou minha cirurgia. Conhece o Jacinto Manto? Não, então, é meu neto, ele pagou minha cirurgia. E ele ia todo feliz da vida, falando aquilo, para todo mundo, conhece? Não, então, ele pagou minha cirurgia. Aí eu lembro que o meu avô chegou, no mesmo dia ele chegou, bateu no portão, e eu testemunho bem rapidinho que eu vou contar para vocês aqui, que para muita gente pode ser muito simples, mas eu dou risada toda vez que eu chego em casa. Eu consegui trocar o portão da minha casa. O portão da minha casa agora é de ferro, sempre foi de madeira, sempre foi muito feio. Minha casa sempre foi considerado ferro velho. Vira e mexe, um enviado de Satanás pegava a sacola e jogava dentro da minha casa, no quintal da minha casa, porque todo mundo falava que ali era o ferro velho. E eu consegui trocar o portão da minha casa. Hoje o portão é automático, para a glória de Deus. E eu vi o meu avô chegando naquele dia, chorando. A minha avó saiu em disparada, abraçou com ele, ficou chorando, porque ele já voltou enxergando. E eu fiquei na porta de casa, assim, olhando tudo aquilo acontecer. E sabe quando Deus ele parece que te dá um cutucão? Porque você está desligado da vida, você está ali olhando tudo aquilo e chorando. Parece que Deus ele te cutuca. E parece que ele falou, parece que eu escutei ele falando assim, eu não me esqueci das suas orações. Chegou o dia da retribuição. E você não entendeu o que eu falei? Senão você tinha dado um glória aí. Eu lembro que meu avô e minha avó começou a subir lá em casa, e eu falei, eu engolindo, né, para não chorar na frente deles, e eles já chorando, feliz da vida, a família toda chorando. Eu falei para ela, falei, vó, o ano que vem, esse ano, né, que eles vão fazer, se não me engano, 62 anos de casado, eu falei, eu vou tentar pagar uma viagem para vocês. Aí a minha avó falou coisa que ela nunca tinha ouvido, ela nunca ouviu eu falando isso. Ela falou assim, você não precisa pagar mais nada, porque só de você ter dado a cirurgia e a vista para o velho, você já retribuiu tudo que você poderia fazer para a gente. E ali eu comecei a chorar, porque eu vi que nosso Deus é um Deus detalhista, e Ele realiza promessas, Ele não se esquece de sonhos. E eu já quero caminhar aqui para o final, você pode se colocar de pé? Eu quero fazer uma oração muito simples, que é o que eu estava vindo pensando, desde São Paulo, no meio dessa correria toda. Algo muito simples mesmo. Se você puder, feche seus olhos comigo.